Fala, fiel torcida! O Coringão voltou! Que saudade eu estava de ver o Corinthians jogando e está aberta oficialmente a temporada de 2025 e não poderia ter começado de forma melhor do que com uma vitória fora de casa e de virada. Você acompanha agora aqui na Rádio Coringão a análise fiel de Red Bull Bragantino 1, Corinthians 2. Você já me conhece, eu sou a Suelen Bonfim e antes de eu fazer a análise do jogo, já sabe, né, gente? Deixa aqui o seu comentário, o seu like, qual é a sua expectativa para a temporada do Corinthians em 2025? A minha expectativa é de uma temporada muito melhor do que a de 2024. Corinthians terminou 2024 em alta e muito bom que o Corinthians tenha voltado e conseguido já na primeira rodada do Campeonato Paulista conquistar uma vitória importantíssima, porque foi fora de casa contra o Red Bull Bragantino. É bem verdade que o Red Bull Bragantino terminou a temporada de 2024 em baixa, brigando até a última rodada do Campeonato Brasileiro para não cair, mas ainda assim é muito difícil jogar contra o Red Bull Bragantino dentro da casa deles, e o Corinthians com um time totalmente alternativo. Eu não digo nem um time reserva, porque tiveram jogadores ali que em 2024 não eram a segunda opção, não entraram ao longo do ano. Então o Corinthians fez um bom jogo considerando isso, porque foi um time muito mexido, um time que está começando a temporada, que fez, acho que tem 9 dias de treino e já fez esse jogo. Vitória importantíssima para começar o Campeonato Paulista com o pé direito, porque ano passado o Corinthians teve dificuldade no Campeonato Paulista, não se classificou para a próxima fase, né, para a segunda fase do campeonato, para os mata-mata, e correu um risco ali de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Então, excelente vitória do Corinthians. Como eu falei, um time bem mexido. O Corinthians foi a campo com Matheus Donelli, Léo Maná, João Pedro Choca, um zagueiro bom da base que estava emprestado ano passado para o Ceará, jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. O Kaká e o Hugo, lateral esquerdo. No meio de campo, Alex Santana, Charles e o José Martínez. Aí jogou lá na frente o Thales, o Romero e o Héctor Hernandes. O Corinthians estava sem um meia de fato de criação, o Thales bem móvel ali, jogando, se movimentando bastante no meio de campo, mas o Corinthians não estava com meio de criação. Achei que o Corinthians teve muita dificuldade, principalmente no começo do jogo, porque estava muito distante, não estava conseguindo os jogadores se aproximarem, jogar de forma compactada, mas um time que tentou ser combativo ali, competitivo, mas que estava dando muito espaço por questão de posicionamento mesmo ali, falha de posicionamento. Inclusive o Red Bull Bragantino abre o placar ali numa jogada que teve falha de marcação, que permitiu o cruzamento, teve falha de marcação que permitiu o jogador do Bragantino fazer, o Lucas Evangelista, né, cabecear ali, praticamente chegou atrasado, o zagueiro não conseguiu ali dar combate e o Red Bull Bragantino saiu na frente. Mas depois do gol, o Corinthians conseguiu se organizar melhor, conseguiu trocar mais passes, conseguiu visitar mais a área do Bragantino, né, criar situações. Achei o Thales Magno muito bem no jogo, o Romero muito bem no jogo, inclusive o Romero puxando um contra-ataque, sofreu um pênalti, mas ali numa linha bem ajustada, ele estava impedido, mas bem ajustada mesmo, porque o VAR demorou uns 4 minutos para rever o lance. O juiz tinha dado o pênalti, mas na origem da jogada o Romero estava impedido. O Corinthians não conseguiu empatar o jogo no primeiro tempo, mas reagiu, jogou, entrou no jogo, conseguiu competir, criar situações, foi para o intervalo perdendo. Quando o Corinthians volta para o segundo tempo, já volta com 2 alterações. O Ramon Dias tira ali o Héctor Hernandes e o Charles para a entrada do Rian e do Pedro Raul. E aí o Corinthians voltou para o segundo tempo tentando continuar o que ele já tinha feito no primeiro tempo, né, que é visitar mais a área do Bragantino, atacar mais, criar jogadas, o Bragantino tentando se defender e aproveitar os espaços no contra-ataque, mas o Corinthians acho que começou o segundo tempo bem melhor do que o Bragantino
E aí o Corinthians consegue o empate com o Thales Magno, que recebeu um presentaço do Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba tentou ali tirar não, ele tentou acho que recuar uma bola de cabeça. Eu não sei se ele tentou dar um passe pro zagueiro que tava ali perto dele ou pro goleiro. O fato é que ele deu um passe pro Thales Magno, que tava de frente pro gol. O Thales dominou a bola, empurrou pro fundo da rede. 1-1, Corinthians consegue o empate contra o Bragantino. E aí, né, entrou ali uma cavalaria. O Ramon Dias tirou o Léo Maná, colocou o Mateuzinho, tirou o Romero, colocou o Yuri Alberto, tirou o Alex Santana, colocou o André Carrilho. O Mateuzinho e o Yuri Alberto entraram muito bem. A gente vê ali a diferença do Mateuzinho e o Léo Maná na lateral, mas também é normal isso, né? O Léo Maná teve algumas oportunidades, mas acho que precisa ainda mais, precisa melhorar um pouco ali o posicionamento dele, mas é um jogador ok, não acho ele ruim, acho que com mais oportunidades, acho que a tendência dele é crescer, mas o Mateuzinho, quando entrou, fez toda a diferença. O Yuri Alberto começou ali a ter mais competitividade. O Pedro Raul tinha errado tudo, na minha visão, assim, eu tava até cornetando ele ao longo do jogo, e aí ele foi lá e fez um gol, conseguiu a partir de um cruzamento do Rian, que entrou também no segundo tempo. Mais uma vez, o Juninho Capixaba foi quem deu condição pro Pedro Raul, que cabeceou sozinho pro fundo do gol, um cruzamento meio estranho ali do Rian, mas o Pedro Raul conseguiu finalizar, fazer o gol de cabeça e fazer a virada pro Corinthians. Logo em seguida, o Yuri Alberto teve uma chance de ampliar o placar numa jogada de contra-ataque, mas não conseguiu. Mas o Corinthians ali virou o jogo e foi administrando o placar, ainda conseguiu fazer jogadas e com um time bem alternativo, porque se formos pensar em relação ao time que terminou o ano passado como titular, entraram só Yuri Alberto, Mateuzinho e Carrilho. Então foi um time assim que conseguiu, apesar das dificuldades, estar jogando fora, de não ser um time que está acostumado a jogar junto, conseguiu ser competitivo, conseguiu impor ali o seu jogo em alguns momentos e trazer o resultado que é muito importante. O Corinthians começar o campeonato ali com o pé direito, né? No passado o Corinthians teve dificuldade no Campeonato Paulista e é muito importante para dar confiança, para continuar com a confiança. O Corinthians encerra a temporada de 2024 com 9 vitórias seguidas e agora soma, né, 10 jogos consecutivos sem perder, temporada nova, mas o Corinthians continuou vencendo e vamos ver, né, gente, continuar contando aí. O Corinthians volta a campo no próximo domingo contra o time Velo Novo, se eu não me engano é esse nome, vai jogar na Arena, na Neoquímica Arena. Tenho certeza que a torcida tá ansiosa para novamente encher a Neoquímica Arena, receber ali o time, e acredito que o Corinthians vai fazer um bom jogo dentro de casa e manter essa sequência de vitórias. Você acompanha esse jogo, claro, aqui na Rádio Coringão no próximo domingo. E por enquanto é isso, fiel torcida. Começamos oficialmente a temporada 2025 e vai Corinthians!